Fala galera, bem-vindo ao Eu Posso Aprender Matemática com o professor Ricardo. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre matrizes, tá? Nós vamos ver uma parte teórica aí das matrizes e depois um pouco de exercício também. Então, primeira pergunta, o que é uma matriz, né? Matriz nada mais é do que uma tabela de números reais dispostos em forma de linhas e de colunas. Tá? Nós vamos dar uma olhada aqui num exemplo geral. Então, um exemplo aí, a matriz, dei nome para ela com A, escrevi os elementos, e aí eu vou indicando aqui, né, que toda matriz ela tem os elementos escritos em linhas, então linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, e assim sucessivamente, e tem colunas, então coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então nesse nosso exemplo, é uma matriz 4 por 3, tá? Sempre vou indicar ali embaixo no cantinho, como se fosse uma multiplicação, quantidade de linhas e quantidade de colunas, que vai ser o tipo da matriz. Para representar uma matriz, tá, nós podemos utilizar os parênteses, então os elementos dentro de um parênteses, colchetes, tá, que são as duas formas mais usuais, ou então as barras duplas. Tá, aparece também, mas nem tanto, né? Representação genérica, tá? Para escrever uma matriz e todo mundo chegar na mesma conclusão final, a gente vai partir do índice de cada elemento, ou da posição do endereço de cada elemento. Então, lá em cima, no canto, eu tenho o elemento A11, porque ele é da primeira linha e da primeira coluna. Ao lado dele, nós vamos ter o elemento A12, porque ele é da primeira linha e da segunda coluna. Então, sempre o primeiro número indicando a linha e o segundo número indicando a coluna. Daí assim eu vou caminhando até um número que o exercício me pedir, tá? Que aqui eu estou chamando de N colunas. Aí eu passei na parte de baixo o A21, elemento da segunda linha e da primeira coluna. E assim também sucessivamente, até uma linha geral que eu estou chamando aqui de M. Tá? M e N, né? Lembrando que M e N são valores que o exercício mais para frente vai colocar para a gente. Então os elementos da matriz são indicados por A e J. Tá? Então, o I e o J são os índices, onde o I indica o número da linha e o J indica o número da coluna, posição que o número está ocupando dentro da matriz. Tá aí ali aquilo que eu estava comentando, né? O A11 é o elemento da primeira linha e da primeira coluna. O A32 é um elemento da terceira linha e da segunda coluna. E assim eu vou caminhando até o elemento que eu precisar, tá? Alguns nomes importantes para as matrizes, tá? Então, matriz linha, tá, como o próprio nome já está dizendo, os elementos estão escritos ocupando uma única linha. Então, por exemplo, aí a matriz A, 7 menos 3 e 3, ela é do tipo 1 por 3, ela tem uma linha só e 3 colunas. Tá? Seguindo aí, eu tenho a matriz coluna. Matriz coluna, tá? Se a matriz linha ocupava uma única linha, a matriz coluna vai ocupar uma única coluna. Então, dei o exemplo aí, matriz B, 10, 1, menos 1 e 2, e menos 2, ela é do tipo 4 por 1, 4 linhas e uma única coluna. Outra matriz que vai aparecer em alguns exercícios é a matriz nula. A matriz nula, todos os elementos dentro da matriz são zero, são nulos. Tá? E uma que aparece bastante, que a gente vai ocupar, né, vai usar várias vezes, aí é a matriz quadrada. Então, matriz quadrada, lembrando da definição de quadrado lá da geometria, uma figura de lados iguais, uma matriz quadrada nada mais é do que uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e de colunas. Então, tem aí uma matriz 2 por 2, tá? 2 linhas e 2 colunas. Uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Então, toda vez que eu tiver a mesma quantidade de linhas e de colunas, eu vou falar que eu tenho uma matriz quadrada. No caso da matriz quadrada, eu posso dizer simplesmente que ela é de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4 e assim sucessivamente. Tá? Dentro da matriz quadrada, nós vamos destacar dois elementos aí, as duas diagonais. Então, começando aqui no A11, A22 e A33, o I é igual ao J, tá? Repare aí, 1, 2, 2, 3, 3. Esses elementos vão formar a diagonal principal da minha matriz. Do lado ao contrário, eu tenho aqui o A13, o A22 e o A31. Eles vão formar a diagonal secundária da minha matriz. Tá? Repare que 1 mais 3, 2 mais 2 e 3 mais 1 é 4. É sempre a ordem da matriz mais 1.
aproveitando aí as diagonais, né? Então eu vou escrever a matriz diagonal. Matriz diagonal, os elementos da diagonal principal são diferentes de zero e os demais elementos são compostos por zero, são formados por zero. Tá, da matriz diagonal eu tiro aqui uma importantíssima, né, para multiplicação de matrizes. A matriz identidade. Matriz identidade, os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são zero. Matriz triangular, tá, eu tenho ali acima ou abaixo da diagonal principal valores nulos. Tá? Então, nesse caso aqui, os elementos acima da diagonal principal são zero e os abaixo não. Então eu formei ali uma matriz triangular. Matriz oposta, tá? O próprio nome está dizendo aí oposta. Eu vou pegar um exemplo, a matriz A, 1, menos 2, menos 5 e 3. A hora que eu for escrever a oposta dela, que eu vou indicar por menos A, eu vou trocar todos os elementos de A de sinal. Ou seja, o 1 virou menos 1, o menos 2 virou 2, passou a ser 2, o menos 5 passou a ser 5, e o 3 passou a ser o menos 3. Também tem aí a matriz transposta, onde nós vamos transportar ou transformar o que é linha de uma matriz em coluna da outra matriz. Então vou indicar assim. Peguei o exemplo, a matriz A, 1, menos 1, 5, 3, 2 e menos 3. A hora que eu for escrever a T, a transposta, o que é linha da primeira matriz, né, repare aí, 1 menos 1, 5, passou a ser uma coluna da matriz transposta. 1 menos 1, 5. A segunda linha passou a ser a segunda coluna. Matriz simétrica, tá, toda vez que uma matriz ficar igual à sua transposta, eu vou chamar ela de simétrica. Tá? Eis aí um exemplo, a matriz A, 2, menos 1 e 0. A hora que eu escrevi a transposta, tá, eu obtive exatamente a mesma matriz. Nesse caso, eu vou chamar ela de matriz simétrica. Repare aí que só a matriz quadrada pode ser simétrica, tá? Porque senão eu pego uma matriz que não é quadrada, a quantidade de linhas e de colunas é diferente, não vai ter como, né, a matriz ser igual à sua transposta. A matriz antissimétrica, toda vez que ocorrer que a matriz fique igual à oposta da sua transposta. Então, um exemplo aí, matriz A, 0, 1, menos 1, 0. Se nós escrevermos aí a matriz oposta e a matriz transposta, eu vou chegar exatamente no mesmo resultado. Tá indicando, então, que elas são, né, antissimétricas. Vamos lá, alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo que vai aparecer é perguntar do tipo da matriz. Qual é o tipo da matriz? Então, toda vez que perguntar do tipo, está perguntando da quantidade de linhas e da quantidade de colunas. Então, nesse nosso exemplo aqui, eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Essa matriz, então, é do tipo 2 por 3. 2 linhas, 3 colunas. Essa matriz B, tá, ela tem 4 linhas e tem 3 colunas. Ela é do tipo 4 por 3. Essa matriz C, ela tem 3 linhas, 2 colunas. Ela é do tipo 3 por 2. E, finalmente, essa matriz D, né, ela tem 3 linhas e tem 3 colunas. Ela é do tipo 3 por 3, ou então ela é quadrada de ordem 3. Tá, nesse segundo exemplo, né, eu peguei um exemplo, a matriz A, com alguns elementos lá dentro, 3 por 3, e aí eu perguntei qual é o seu tipo ou ordem, né? Como ela é quadrada, eu posso dizer simplesmente que ela é de ordem 3, ou então ela é do tipo 3 por 3. Qual é o valor do elemento A32? Então eu estou perguntando que número está na terceira linha e na segunda coluna. Então, se eu olhar aqui, é o elemento menos raiz de 2. O elemento A13 é o elemento da primeira linha e da terceira coluna, é o número 2. Primeira linha, terceira coluna, 2.
dificultando um pouquinho aí, quais são os elementos da diagonal principal. Então, diagonal principal, lembra lá, tem o índice da linha igual ao índice da coluna. Então, está riscado na nossa matriz lá. Então, diagonal principal é formada pelo menos 7, o 4 e o 6. E a diagonal secundária está lá no sentido ao contrário, né? Formado pelo 2, 4 e 6. E aí uma pequena operação rápida, né? Calcule o valor de 2 vezes o elemento A12, mais 4 vezes o elemento A22, menos 3 vezes o elemento A31. Então vou olhar na matriz, vou pegar o valor de cada elemento desse, trocar na sua posição e fazer os cálculos. Tá? Então 2 vezes, olha lá, o A12 vale menos 3. O A22 vale 4 e o A31 vale 6. Então 2 vezes menos 3, mais 4 vezes 4, menos 3 vezes 6. Fazendo as operações aí, temos menos 6, 16 e menos 18, totalizando menos 8. Então, bem simples, né? Olhei o valor de cada elemento solicitado no exercício, troquei e fiz as operações. Aí vem o exercício onde a gente vai usar aquela parte da matriz genérica, tá? Escrever a matriz. Então eu quero escrever uma matriz que eu estou chamando de A, 2 linhas e 3 colunas, onde cada elemento vai seguir essa operação aqui, 3 vezes I menos 2 vezes o J. Então, trocando lá, o A é nossa matriz genérica, ela é o A11, 12, 13, 21, 22, 23. Tá, escrevi nesse formato porque ela ocupa 2 linhas e 3 colunas. Tá, passando as operações, então o A11, tá, o I está valendo 1 e o J também está valendo 1. Troquei lá, 3 vezes 1 menos 2 vezes 1. 3 menos 2, 1. O próximo elemento é o A12, o I está valendo 1 e o J está valendo 2. 3 vezes 1 menos 2 vezes 2. 3 menos 4 menos 1. Tá lembrando que sempre, né, a gente faz primeiro aí as multiplicações, né? O próximo elemento é o A13, o I vale 1, o J vale 3. 3 vezes 1 menos 2 vezes 3. 3 menos 6. 3 menos 6, menos 3. Na linha de baixo, o A21, agora o I vale 2, o J vale 1. 3 vezes 2, menos 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. 6 menos 2, 4. Seguindo aí, o A22, o I vale 2, o J vale 2. 3 vezes 2, menos 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. 6 menos 4, 2. E o último elemento dessa matriz é o A23. Tá, o I vale 2, o J vale 3. 3 vezes 2 menos 2 vezes 3. 6 menos 6, 0. E aí a gente, para terminar, finalizar o exercício, escreve aí a matriz, né, que obtemos. 1 menos 1 menos 3, 4, 2 e 0. Um exemplo aí um pouquinho mais difícil, né? Vou continuar do mesmo esqueminha, escrever a matriz, só que agora ao invés de uma única regra, eu passo a ter 2 regras, né? Uma quando o I assumir valores menores ou iguais a J e uma para quando ela tiver valores maiores do que J. Então vou lá, matriz 3 por 3, forma genérica dela, né? 3 linhas e 3 colunas, B11, B12, 13, 21, 22 e 23, 31, 32 e 33. Agora vamos calcular cada elemento desse. No B11, tá, o I vale 1, o J vale 1, os valores são iguais. Então vou usar a primeira regrinha aqui. 1 mais 1, 2. Tá? Porque quando são valores iguais eu vou fazer I mais J. Segundo aqui, né? B12, I vale 1, J vale 2. O I vale 1, ele é menor do que o J que vale 2. Continuo na regrinha de cima. 1 mais 2, 3. 3, I vale 1, J vale 3. I continua menor, regrinha de cima. 1 mais 3, 4. Bom, agora eu venho na linha 2, né? B21.
I vale 2, J vale 1. O I agora ficou maior do que o J. Se ele ficou maior, regrinha de baixo, segunda regrinha aqui. I ao quadrado, 2 ao quadrado, menos J ao quadrado. 4 menos 1, 3. B22, I igual a J. Igual a J, vou para a regrinha de cima. 2 mais 2, 4. Então esse é o cuidado que eu tenho que ter toda vez que eu tiver duas regrinhas para seguir, né? Sempre analisar o valor do I e do J e ver qual que a gente vai respeitar aí, se é a primeira ou se é a segunda regrinha. 23, B23, I vale 2, J vale 3, I é menor do que o J. Então 2 mais 3, 5. B31, I agora é maior do que o J, então 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. 9 menos 1, 8. 3, 2, o I continua maior do que o J. 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. 9 menos 4, 5. E finalmente o último elemento é o B33. I vale 3, J vale 3, os valores são iguais. Tá? Se são iguais, I mais J, 3 mais 3, 6. Temos os elementos, escrevemos a matriz. Né? Então, peguei os elementos que eu calculei ali e coloquei em forma de matriz para finalizar o exercício. 2, 3, 4, 3, 4, 5, 8, 5 e 6, nossa matriz 3 por 3. E um último exercício aí, escrever a transposta e a oposta dessa matriz aqui. Então, matriz A, 4 menos 2, 1, 3, menos 3 e 5. Para escrever a oposta, eu vou trocar todo mundo de sinal. Tá? Então, tá lá. Oposta da matriz A, menos A, né, indicada por menos A. O 4 virou menos 4, o 1 virou menos 1 e o menos 3, 3. O menos 2 virou 2, o 3 virou menos 3 e o 5, menos 5. Então, inverteu o sinal de todo mundo, fez a matriz oposta. E a transposta AT, o que era a linha da primeira matriz, 4 e menos 2, virou uma coluna na segunda matriz, ou na matriz transposta, 4 e menos 2. 1 e 3, que era a segunda linha, virou a segunda coluna da transposta, 1 e 3. E menos 3 e 5, que era a terceira linha, virou a terceira coluna da matriz transposta. Bom, gente, então esses foram os nossos assuntos, nossos exemplos sobre as matrizes. Espero que vocês tenham gostado. Continuaremos aí na próxima aula com as operações de matrizes, com determinantes e depois com aula de exercício, tá? Um abraço a todos e até mais.